Recebamos o pastor Eibe com forte aplauso ao Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Dilon. Muito obrigado mesmo, carinho que o amado e a sua esposa, a pastora Sinorá, e toda a sua equipe. E também obrigado, pastor Eugênio e a sua querida esposa e toda a equipe daqui também, de Foz do Iguaçu. A gente se sente tão honrado mesmo estar aqui com os amados irmãos. Eu estou olhando com expectativa esses próximos dias, vou ficar até sábado de manhã, e eu estou olhando com muita expectativa poder estar aqui com os irmãos, a gente sonharmos juntos, crescermos juntos e conhecermos mais uns aos outros. Sabe, ultimamente Deus tem feito assim, algo muito delicioso, muito precioso. Eu senti dirigido por Deus para começar uma série de mensagens intitulada Intimidade com o Espírito Santo. E minha vida e o meu ministério estão mudando, de verdade. Eu lhe digo, eu sinto como se fosse assim, que eu estivesse entrando numa gloriosa nova aventura. Eu nunca estive tão animado sobre a minha vida com Jesus, minha família e o ministério. Nunca estive tão assim empolgado. O que Deus está fazendo está sendo algo tão delicioso, tão precioso. O apóstolo Paulo disse, no último versículo de 2 Coríntios, né? Dependendo da tradução, às vezes é o capítulo 13, versículo 13, outras traduções colocam capítulo 13, versículo 14. Interessante isso, mas é o último versículo do livro. Ele fala que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus seja convosco, e também a comunhão no Espírito Santo. Eu acho interessante que a tradução da Bíblia, a mensagem, fala assim: a amizade profunda do Espírito Santo seja com vocês. Quando Jesus foi subir para o céu, ele falou assim para os discípulos: é melhor que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. E ele falou assim: eu vos enviarei um outro consolador. Tem duas palavras para outro no grego. Uma é o allos, que quer dizer um outro do mesmo tipo. E a outra palavra é héteros, que quer dizer um outro de um outro tipo. Tipo assim, se eu te dei uma banana, aí eu falei assim, você quer outra fruta? Se eu estou usando a palavra allos, quer dizer outra banana. Se eu estiver usando a palavra héteros, eu estou querendo dizer um outro tipo de fruta, uma maçã. Você está entendendo? A palavra no grego que Jesus usou lá era o allos, quer dizer um outro do mesmo tipo. Para ser um amigo íntimo, amizade profunda do Espírito Santo. Irmãos, isso tem me revolucionado. Porque quantas vezes eu simplesmente ignorava a presença. Ele foi enviado para ser nosso melhor amigo. Agora imagina alguém caminhando na beira do mar da Galileia, com Jesus 2000 anos atrás, caminhando por 2 horas, 3 horas, sem nem falar com ele, sem nem fazer perguntas para ele, sem nem ter comunhão com ele. E quantas vezes a gente está no carro dirigindo, a gente liga o rádio evangélico, coloca um CD de pregação e ignora a presença do Espírito Santo. Eu achei interessante uma coisa que o Jean Bevier disse. Ele disse que o Espírito Santo é a pessoa mais ignorada da igreja. Sabe, queridos, o Velho Testamento foi a era do Pai, onde Deus se revelou, Jeová. Os evangelhos, Jesus estava aqui na terra, foi a era do Filho. Mas nós estamos agora na era do Espírito Santo. Os três, um só Deus, 3 pessoas, eles concentram a sua presença
num lugar. Hoje, aonde que o Pai concentra a presença dele? Todos os três são onipresentes, é óbvio. Mas onde que o Pai concentra a presença dele? No trono, no centro do universo. E Jesus, aonde que ele concentra? À direita do Pai. E o trono do Espírito Santo? Será que é à esquerda do Pai? É óbvio que não. Aonde que é o trono do Espírito Santo? Sabe aonde que é? Não é no céu. É dentro de você. E eu vou te falar uma coisa, meus irmãos. Quando se fala de liderança global, o segredo todo está aí. É a intimidade com o Espírito Santo. É ouvir a voz dele. É fazer o projeto dele para alcançar o mundo. O que a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas receberei poder. Você sabe que aquela palavra lá é o mesmo poder da origem da palavra dinamite, né? Recebereis poder de dinamite. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí sim, olha a visão global. E aí ser-me-eis minhas testemunhas, meus produtores de provas, em toda a sua cidade, na região maior, ao redor da sua cidade, na região ainda maior e até os confins da terra. Eu lembro que anos atrás, lá em Santarém, nós começamos a sonhar com isso. A gente ia para o monte, para as vigílias, e lá do monte estendia a mão em direção à cidade, e sonhávamos não somente em ver Santarém transformada pelo poder de Deus, mas Santarém alcançar as nações, e é tão emocionante ver o que Deus tem feito, porque a cidade tem sido sacudida, motéis transformando em escola, boates transformando em igreja. Na pesquisa da revista Veja, poucos anos atrás, saiu qual era a cidade de 100 mil habitantes para cima com a porcentagem de violência e de assassinato. Santarém, de todas as cidades do Brasil, de 100 mil pessoas para cima, foi a cidade com menor porcentagem de violência, para a glória do Senhor Jesus. E alguém disse assim: é porque a polícia do Pará é muito bem preparada. Mas Altamira, que também é uma cidade do interior do Pará, muito semelhante a Santarém, estava uma das piores naquele gráfico. Então não tinha nada a ver com a polícia do Pará. É o poder do Espírito Santo transformando vidas. Mas anos atrás, nós começamos a aplicar fé, nós falamos assim: olha, nós tomamos posse dessa cidade. Jesus morreu não só para alguns, Jesus morreu para todos. Então se ele morreu por todos, e ele nos deu a responsabilidade, ele não falou: olha, ide e tentai fazer discípulos das nações. Se você não der conta, tudo bem, você pelo menos fez sua parte. Não, ele não disse nada disso, ele falou: fazei discípulos. Então começamos a tomar posse para ganhar aquela cidade para Jesus, e começamos a declarar: Santarém pertence ao Senhor Jesus. Se alguém insistir de ir para o inferno, vai ter que sair da cidade, porque a cidade pertence a Jesus. E eu quero declarar a mesma coisa sobre a sua cidade. Você vai saquear o inferno e povoar o céu, e você vai fazer difícil para qualquer pessoa lá ir para o inferno, porque você vai ganhar a sua cidade para Jesus. Aí, alguns já me ouviram contar essa história. Você sabe que eu não estou em Santarém mais, estou em Fortaleza. Mas o pastor Geraldo, depois que ele assumiu o pastoreio lá, a igreja cresceu ainda mais. E tem sido maravilhoso. E um dia o pastor Geraldo estava pregando lá na cidade de Parintins. Parintins é uma cidade, uma ilha no rio Amazonas, no estado do Amazonas. E infelizmente, de todas as cidades do norte do Brasil, eu penso que é a cidade com o maior nível de pecado e todo tipo de coisa que você nem imagina que acontece lá, na própria rua. É uma coisa assim feia demais. E o pastor Geraldo estava pregando lá, e depois do culto ele foi orar para as pessoas. Aí um homem lá que ele foi orar, ele manifestou um demônio. É claro que o pastor Geraldo expulsou o demônio, e o homem foi liberto pelo nome de Jesus. Mas antes do pastor Geraldo expulsar o demônio, quando o demônio se manifestou,
que o demônio olhou para o pastor Geraldo assim, e viu que era o pastor Geraldo e falou: você, o que você está fazendo aqui? Eu acho que o demônio tinha fugido de Santarém. E ele pensou: nem aqui eu tenho paz, rapaz. Olha para o seu vizinho e fala assim: você vai estar perseguindo o demônio onde você for, em nome de Jesus. Olha para o outro vizinho e fala assim: você é um pesadelo para os demônios. Aleluia. Agora, queridos, tanto em Santarém como em Fortaleza, nós realmente, desde o começo em Santarém, desde o começo em Fortaleza, nós entendíamos, pela misericórdia de Deus e por aprender com outros homens de Deus, a grande importância de estabelecer alvos desafiadores de conquista. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Alvos desafiadores de conquista. Eu creio que isso é muito importante. Eu realmente não sabia que ia ter tantos pastores que eu já conheço aqui. E alguns de vocês talvez já ouviram algumas dessas coisas que eu vou estar compartilhando hoje. Mas, mesmo você que talvez já ouviu algumas dessas verdades, deixa eu enfatizar uma coisa aqui. Essas verdades são tão assim fortes e bíblicas, que eu creio que todos nós podemos colocá-las mais em prática. Então eu gostaria de desafiar você nisso aí. Um dos segredos que impulsiona o fazer alvos é o princípio de crer que realmente Deus quer que a terra seja conquistada para Ele. Isso é muito importante, porque existiu eu falo com muito carinho, mas uma teologia derrotista, escapista, que dava de entender, e eu mesmo talvez até acreditava nisso, muitos anos atrás, que as coisas iam ficar piorando, até quase o amor de muitos ia esfriar, até que antes do último desviar, aí Jesus ia voltar, sabe? Mas interessante que todas as profecias negativas acerca da igreja de Jesus, todas elas já foram cumpridas. O amor de muitos já se esfriou muito tempo atrás, os lobos já entraram, e enfim, todas as profecias negativas sobre a igreja de Jesus já foram cumpridas. Mas muitas e muitas e muitas profecias positivas, poderosas acerca de Jesus, da igreja de Jesus, não foram cumpridas ainda. Elas começaram a ser cumpridas no livro de Atos, mas a Bíblia mesmo fala que as últimas chuvas serão maiores do que as primeiras. Nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne, sabe? A Bíblia fala, o próprio Jesus diz: eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno, como nós vimos essa dança tão linda, né? Tão linda essa dança, parabéns. E por sinal, muito obrigado pelos presentes também que os irmãos aí deram, muito lindo. Mas a Bíblia fala: eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe como que essa expressão no grego é? Eu sempre imaginava que era assim: eu vou edificar minha igreja, nós somos pedras vivas, subindo, né, para a habitação de Deus. Nós somos pedras vivas que construímos a igreja de Jesus, e as portas do inferno iam vir e tentar derrubar a igreja. Mas não é esse o retrato no grego. No grego é diferente. Eu edificarei sim para cima, mas também na expansão. E na medida que eu estou edificando uma igreja, disse Jesus, ela vai chegar até as portas do inferno. E aquelas almas, aquelas pessoas mais difíceis, mais duras, aqueles locais mais difíceis, mais duros, aqueles parentes mais duros, que o diabo diz: esse aqui já é meu, já está dentro do inferno, por assim dizer. Ele já está aqui dentro das portas do inferno.
que as portas do inferno não vão resistir o avanço da igreja, e ela vai destruir as portas do inferno e resgatar as almas para a glória do Senhor Jesus. Sabe, com essa fé, com uma fé viva no que a Bíblia ensina, tudo começa a mudar, né? Eu ouvi falar daquela irmã que não conhecia isso, chegou para o pastor depois do culto: pastor, ore por mim, está horrível, eu sinto uma opressão tão grande no meu trabalho, ore para Deus me dar um novo trabalho, outro emprego, pastor. Mas por que, irmã? Porque lá o meu chefe lá, o dono da empresa, ele é espírita, ele faz uma defumação, pastor, é horrível. É horrível, pastor, uma opressão. Eu chego depois de um final de semana tão abençoado, aí eu chego, quando eu entro e sinto aquela defumação, é uma opressão, pastor. Ore para Deus me dar um emprego. Aí o pastor falou assim: não, irmã, eu vou orar para Deus não te dar um outro emprego. Ela falou: por quê? Porque a irmã não pode nem pensar, a irmã é missionária lá. A irmã só pode ter outro emprego depois que a irmã ganhar todo mundo lá para Jesus. E ela falou assim: mas é horrível a pressão. Ela falou: porque o diabo está lá. Ele falou: e quem está dentro da irmã? Ela falou: Jesus. Ele falou: quem é maior, irmã? Jesus ou o diabo? Ela falou: Jesus, né, pastor? Ele falou: pois é, irmã, maior é aquele que está em você. Você deve estar tão cheio da presença manifesta de Deus, que quando você chega na segunda-feira de manhã e que você entra naquele ambiente, a presença poderosa de Deus entra naquele ambiente. E um demônio fala para o outro: vamos sair daqui porque eu acabei de começar a sentir uma horrível opressão. Esse é o avanço da igreja do Senhor Jesus, amém? É importante ter alvos? Eu acredito que sim. Por que é importante ter alvos? A Bíblia fala de alvos. O próprio apóstolo Paulo falava de alvos. Ele falava: eu estou correndo para o alvo. Ele tinha diversos alvos. Mas eu creio que uma maneira bem pragmática de olhar nesse assunto é o seguinte: que é importante ter alvos também, porque o ser humano é naturalmente acomodado. É naturalmente acomodado. Se o ser humano não tiver um alvo pelo que lutar, a tendência é se acomodar, é empurrar a vida com a barriga. Deixa a vida te levar. Você ser levado pela correnteza. É você muitas vezes até ser influenciado pelos alvos dos outros. Você acaba fazendo o que os alvos dos outros, porque você não tem alvos próprios. Então, o ser humano naturalmente é acomodado. Agora, interessante que os nobres querem grandes desafios. É interessante, irmãos, que quando uma igreja, muitas vezes, o pastor, depois de buscar a Deus e receber de Deus alvos desafiadores, e ele começa a falar para a igreja dele sobre os grandes alvos que Deus está colocando no coração dele, a igreja desperta. De repente ele atrai os nobres, ele atrai as pessoas que vão trabalhar com ele, que vão ajudá-lo a ganhar vidas para Jesus. É impressionante como é importante alvos. Alvos medíocres, por outro lado, vão atrair somente as pessoas medíocres. Eu tenho visto, vez após vez, que muitas vezes você está seja uma igreja que não tem um supervisor, um mentor, um discipulador sobre aquele pastor, ou seja, uma célula que não tem uma boa supervisão, um grupo pequeno que não tem uma boa supervisão, o que acontece? Entra ano, sai ano, muitas vezes não multiplica. Mas você tem o mesmo líder daquela célula, com as mesmas pessoas, mas entra um supervisor que tem supervisão, e ele começa a trabalhar com aquele líder, e ele começa a orar junto, e pelas motivações corretas de crescer. Não é crescer por crescer, não é para querer aparecer, é para ganhar vidas e cuidar bem delas. E ele começa a motivar e trabalhar em cima de alvos que
nasceram no coração de Deus e foram dados para aquele líder, não alvos impostos, não é uma imposição, não, é algo que aquele líder foi motivado a orar, a buscar a Deus, e ele recebeu esses alvos. Irmãos, é assustador, de repente aquela célula começa a crescer, multiplicar tão rapidamente. O que a supervisão faz é quando a pessoa é estimulada a buscar a Deus e receber de Deus alvos grandiosos. É impressionante. O Kirk Hathaway, ele disse o seguinte no livro Princípios para o Crescimento da Igreja, diferenciando entre fatos e ficção. Ele disse o seguinte: um estudo estatístico comprova que igrejas em crescimento são orientadas por alvos. Estabelecer alvos ajuda as igrejas a crescerem. O Joe Comiskey disse o seguinte: se você está mirando em nada, certamente você irá acertar em cheio. Vai acertar nada. Alvos grandiosos. Sabe, irmãos, eu tenho desafiado os pastores aonde eu vou. Falo, olha, busca a Deus. É claro que você tem que receber de Deus esses alvos. Mas eu acho que, sendo que o sonho de Deus é ver toda a sua cidade transformada, por que você não aplica a fé para pelo menos ganhar 10% da sua cidade para Jesus? Por que você realmente não começa a sonhar nisso? Começa a crer por isso. Eu tenho um amigo pastor, que na época eu acho que a igreja dele tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas, e o presidente do conselho de pastores chegou para ele e falou assim: pastor fulano de tal, eu vejo você como um pastor de uma igreja de 50.000 membros. Ele falou assim para aquele presidente do conselho de pastores, e falou assim: ô irmão, o que o irmão tem contra mim? Aí o presidente do conselho de pastores não entendeu nada, né? Ele falou: eu acho que você não entendeu o que eu disse. Eu disse que eu te vejo como um pastor de uma igreja de 50.000 membros. Ele falou: pois é, pastor, mas o senhor que é o presidente do conselho de pastores, a nossa cidade tem mais do que 1 milhão de pessoas e o senhor só está me dando 50.000. Hoje esse é um pastor de uma enorme igreja, de dezenas de milhares de pessoas. Mas olha, por quê? Ele realmente começou a visualizar. Deus não quer que nenhum pereça, irmãos, mas que todos cheguem ao arrependimento. Está escrito lá. De novo ele usa a palavra todos. Isso é 2 Pedro 3,9. Mas de novo ele usa lá em 1 Timóteo. Ele fala assim, que ele deseja que todos os homens sejam salvos. E como eu já disse, se você fizer uma pesquisa bem profunda nessa palavra todos, no grego, você vai descobrir que todos significa todos. Deus quer que todos sejam salvos. Se todos não forem salvos, a culpa não vai ser de Deus. Ele deu essa tarefa para nós, irmãos. Para nós. Agora, não somente alvos devem ser grandiosos, porque nosso Deus é muito grande, então os alvos devem ser grandiosos, mas os alvos devem ser específicos, mensuráveis. Quantas vezes eu cheguei já na frente da nossa igreja e falei: irmãos, nós não alcançamos as 1.000 células, mas alcançamos 900, pelo menos. Foi um grande. Eu prefiro mirar para as estrelas e acertar um pouco embaixo do que mirar bem baixinho e ainda mesmo assim não acertar. Então, hoje lá em Fortaleza estamos com 1.029 células. Então passamos a barreira dos 1.000. Mas eu já vejo 2.000 células. Eu não estou vendo uma 1.029, já estou vendo 2.000, já estou vendo 2.000. Aquilo está crescendo dentro de mim. As 2.000 células estão crescendo, estou ficando no espírito grávido delas. Por isso que as pessoas não entendem porque que minha barriga cresceu ultimamente. Mas é porque eu estou ficando grávido de 2.000 células, para a glória de Jesus. Agora, eu tenho aprendido o seguinte: ter alvos específicos. Eu motivo cada líder para ele mesmo orar e buscar a Deus sobre os alvos que Deus tem para a célula dele, para o setor dele, para a área. Cada um deve buscar a Deus.
Cada um deve ter uns alvos específicos. Aí nós ensinamos o seguinte: não adianta você ter um alvo se você não declarar. Você tem que declarar e não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tem que ficar declarando. Isso é o princípio da fé. Você tem que declarar. Então, nós falamos, põe num cartaz. Toda reunião da célula tem o cartaz lá com a data do alvo. E ore em cima daquilo. E busque a Deus. E declara aquilo. E vai crendo por aquilo. Isso é tão precioso, tão importante. E é importante também ter entusiasmo. Diga entusiasmo. O Emerson disse algo interessante. Ele falou: nada grandioso jamais foi realizado sem ter entusiasmo. O Arnold Toynbee disse o seguinte: apatia só pode ser vencida pelo entusiasmo. E o entusiasmo só é despertado por duas coisas. Número um ideal que toma conta da sua imaginação. Um alvo glorioso, um ideal que cativa o seu coração. Um ideal que toma conta da sua imaginação. E número 2, um plano inteligível e prático de como alcançar aquele ideal. O Kenneth Hildebrand disse o seguinte: pessoas nobres são motivadas por alvos dinâmicos. As pessoas que não são tão nobres são movidas por desejos e inclinações. Os grandes sucessos na vida são resultados de um fogo no interior. Isso aí me pega, gente, porque nós temos esse fogo pelo poder do Espírito Santo. Nós temos o mais glorioso ideal de fazer discípulos das nações, de ganhar o mundo para Jesus. É um fogo no interior. Eu gosto que ele fala: os grandes sucessos na vida são resultado de um fogo no interior. Eu já faz algum tempo que eu venho falando essa frase aqui. Os fracassos na vida não são porque a pessoa não alcançou seus alvos, mas o fracasso sempre é o resultado de não ter um alvo claro e lutar por ele. Eu volto a repetir. Os fracassos na vida não são o resultado da pessoa não ter alvos. Aliás, não são o resultado da pessoa não alcançar o alvo que ela tem. Não. Toda pessoa que tem alvos, mesmo quando ela não alcança, ela ainda é um vitorioso, porque ela está lutando na certa direção. O fracasso é quando a pessoa não tem alvo. Ou às vezes tem um alvo, mas não está muito claro. Ou às vezes tem um alvo claro, mas ela não luta por ele. Se você tiver um alvo claro e luta por ele, você já é um sucesso. Mesmo que você não alcance o alvo, você já é um sucesso. Porque pelo menos você lutou. Você não teve a covardia de ter medo de ter um alvo e lutar por ele. Esse é muito importante. Bem, eu gostaria de falar sobre 7 segredos para alcançar os seus alvos desafiadores de conquista. Abra sua Bíblia, por favor, para Abacuque, capítulo 2, primeiro versículo. Abacuque 2, primeiro versículo. Abacuque 2, primeiro versículo. Diz a palavra de Deus: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. Impressionante como Fortaleza é uma cidade tão bíblica, né? E vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aqui eu vejo 2 princípios muito importantes. Primeiro, o Abacuque diz: eu vou me colocar sobre a torre de vigia. Interessante que na NVI está escrito: ficarei no meu posto de sentinela, porque a torre de vigia, ela ficava em cima da muralha, em lugares estratégicos, em cantos e esquinas, em cima da muralha. E a sentinela que entrava naquela torre, ele entrava sozinho, ele não podia conversar com ninguém, não podia ser distraído, ele não podia dormir.
ele tinha que ficar atento, e ele nunca entrava calçado com sandálias, sempre descalço, porque ele tinha que sentir o mínimo tremor de terra, e tinha que olhar longe para ver se tinha alguma poeira, porque qualquer coisa vindo podia ser o inimigo se aproximando. Então, a torre de vigia, ela simboliza, no Velho Testamento, que a Bíblia fala no Novo Testamento, que as coisas que foram escritas no Velho Testamento foram escritas por nosso proveito, que eram sombra das coisas que haviam de vir. A torre de vigia fala de uma pessoa que ora, por isso que Jesus falou, orai e vigiai, porque fala de oração perseverante. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, se a gente está nesse... desculpa a expressão assim, desse jeito que eu estou me expressando, mas se a gente está nesse negócio de ganhar vidas e cuidar bem delas, temos que nos dedicar a isso, temos que nos esmerar nisso. Então temos que ser homens de oração, temos que ser mulheres de oração. Não podemos ser pessoas que assistem mais a televisão do que ora, que fica mais no WhatsApp do que ora, porque lê a Bíblia. Não pode ser, irmãos, com todo o carinho. Você tem que ser duro com você mesmo. Na medida que eu tenho ouvido o Espírito Santo ultimamente, tem sido uma coisa tão gloriosa, porque às vezes ele até fala assim, bem, eu estou aqui no avião, você já tirou muito tempo comigo, meu filho, né? Está tão gostoso, e eu sei que não seria errado talvez eu folhear aquela revista da TAM, e talvez ainda vou fazer qualquer dia desse, mas ultimamente, toda vez que eu estou lá na TAM ou na Gol, é impressionante. Eu falo, não vou perder meu tempo com isso, eu vou buscar mais a Deus, eu vou orar, eu vou trabalhar aqui na minha agenda, alguma coisa. É interessante, mas ele pode, não é pecado, claro que eu poderei olhar uma revista dessa, se não tem nada errado lá dentro, claro. Porém, na medida que você vai sendo intenso na intimidade com o Espírito Santo, você vai sentir cada vez mais a responsabilidade de você estar naquela torre de oração. Eu creio que a pessoa que realmente leva a sério querer ter alvos desafiadores de conquista, ela tem que ter uma vida de oração. Então, assim, com todo carinho, todos nós podemos orar mais e devemos orar mais, né? Então, isso aqui não é para condenar ninguém, isso é só para te motivar a ser mais fiel no seu tempo a sós com Deus, ser mais fiel em buscar a Deus. E se você não tem sido, é fácil, é só pedir perdão a Deus e começar a partir de hoje. Antes de você dormir, tira um tempo, se ajoelha, busca o Senhor, a partir de hoje, não espera para amanhã. Sabe, começa a ser essa pessoa que regularmente sobe descalço, simbolicamente falando, para a torre de vigia e tira um tempo na presença do Senhor. Esse é o primeiro segredo. Eu falei que são 7 segredos para alcançar alvos desafiadores de conquista. Segundo segredo, além da oração perseverante, ainda nesse primeiro versículo, ele fala, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza. A torre de vigia, ela ficava em cima da estrutura da quê? Da fortaleza. Fortaleza fala do Espírito Santo, fala de intimidade com o Espírito Santo, ele que é a nossa fortaleza. Nunca sobe para a torre de oração sozinho, sempre vai com a ajuda do Espírito Santo. Pede Ele para te ajudar, seja íntimo com Ele, cultive a intimidade com Ele. É muito precioso isso. Nós vemos simbolicamente Elias subindo o Monte Carmelo, e ele fala, Acabe, pode comer e beber, que já ouvi som de abundante chuva. Mas enquanto os Acabes estão comendo e bebendo, alguém vai ter que pagar preço de oração, de colocar a cabeça entre os joelhos e gerar os propósitos de Deus para que aquela chuva realmente venha. E ele se colocou com a cabeça entre os joelhos, que era a mesma posição que ficava as mulheres hebreias ao dar à luz. Mas interessante que ele não estava lá gerando aquilo, dando luz à chuva, sozinho. Ele falava para o auxiliar, vai lá ver. Aí volta, vai ver, 7 vezes, 7 é o número da perfeição. Quem é aquele que vem ao nosso lado para nos ajudar a orar?
Nós não podemos orar sozinho, mas o Espírito Santo nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Ele é o Paracletos, aquele que vem ao lado para nos encorajar, para orar. E ele vai falar, fica orando, fica orando, fica orando. Aí um dia ele fala assim, a nuvem já apareceu, pode começar a me agradecer. Interessante, irmãos, na medida que você vai sendo íntimo com Deus, às vezes você sabe que não tem que ficar perseverando sobre esse alvo, mas de repente, uau, eu já sei que no mundo espiritual já é uma realidade. Você começa a agradecer a Deus, você começa a louvar a Deus. Talvez só apareceu no mundo espiritual aquela pequena nuvem, mas você tem certeza que o milagre aconteceu. Por quê? Porque o Paracletos te informou, o Paracletos te deu aquela paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala que essa paz que deve ser o nosso árbitro, o nosso guia. É interessante, é a paz do Espírito Santo. Sabe, irmãos, nós temos que estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Temos que estar cultivando intimidade com Ele. Tem uma história que eu conto muito, que eu acho tão legal. É sobre um cara lá nos Estados Unidos. Me disseram que é uma história verdadeira. Eu não sei o nome do cara, mas é um cara lá simplesão, lá do interiorzão dos Estados Unidos. Eu acho que ele não tinha ensino superior. Eu vou chamá-lo de Zé Matuto. E o Zé Matuto era muito íntimo com Deus. E um dia, quando ele estava buscando na intimidade com Deus, com o Espírito Santo, ele falou, Deus, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida? E Deus falou assim, eu quero que você seja um grande missionário. Ele imaginou que Deus ia mandá-lo para a África. Ele falou, amém, Deus. E para onde é que o Senhor quer que eu vá? E aí ele sentiu claramente que ouviu a voz do Espírito Santo, dizendo, eu quero que você vá para a Universidade Harvard. Ele falou, Deus, a Universidade Harvard é uma das universidades mais respeitadas do mundo. São cheios de intelectuais. E eu sou um Zé Matuto. Deus falou, não duvidas de mim. Eu vou te falar quando que é para você ir. E um dia Deus falou, agora vá. E ele obedeceu. Ao chegar lá na Universidade de Harvard, Deus falou assim para ele, não pregue para ninguém, por enquanto. Quero que você conheça quem é quem. E ele foi caminhando no campus, fazendo perguntas só para saber quem era quem. Ficou sabendo quem eram os alunos mais brilhantes, os mais respeitados. E o aluno talvez mais respeitado de todos lá no campus, que era o presidente do conselho estudantil. E ele era um brilhante aluno de direito, mas era um ateu convicto. Tudo isso ele sabia já. E ele ainda orando lá no campus, aí um dia Deus falou assim para ele, agora vai e prega para o presidente do corpo estudantil. Ele falou, Deus, ele vai me triturar em pedacinhos. Ele é um gênio, ateu convicto. E eu não conheço argumentos científicos para tentar convencê-lo. Deus falou assim, confia em mim. E ele foi e começou a pregar para aquele estudante de direito, aquele gênio. E ele era muito popular, então logo tinha muitos jovens lá. E dito e feito, o presidente do corpo estudantil começou a falar para o Zé Matuto, rapaz, você não sabe nada, cara. Você não me prova que Deus existe, e eu te provo cientificamente que Deus não existe. E os alunos todos rindo do Zé Matuto. E ele falou, olha, todo mundo aqui é testemunha, porque eu estou provando cientificamente, você não está com argumento. E finalmente o Zé Matuto ficou calado, e os alunos rindo, e o presidente do corpo estudantil falando. E ele silenciosamente falou para Deus, Deus, o que eu faço agora? Eu te falei que não ia dar certo. Deus falou, não duvidas de mim. Diga somente uma palavra. Aí ele falou, tudo bem, Senhor, qual palavra? Deus falou, só uma palavra. Sim, Senhor, qual palavra? Deus falou assim, só diga para ele biscoito. Senhor, acho que eu não ouvi bem a sua voz. Mas a coisa estava ficando tão feia que ele pensou, todo mundo está já gozando tanto de mim, que eu não tenho nada para perder. Então ele criou coragem e falou assim, olha,
você disse que Deus não existe, né? Eu disse, todo mundo aqui, a prova que eu provei também. Ele falou, interessante que você diz isso, porque esse Deus que você diz que não existe, acabou de falar comigo. Acabou de falar comigo. Ah, é? O que ele falou? Ele me falou que é para eu te dar só uma palavra. Só uma palavra. Sim, aí, qual palavra é essa? Foi Deus, Deus que me falou, para te dar só uma palavra. Fala logo, rapaz, qual palavra que é? Ele falou assim, Deus falou para mim falar assim, o seguinte para você. Biscoito. Biscoito, biscoito, biscoito. Olha, diz que a história é verdadeira mesmo. Quando ele falou biscoito, todos os alunos riram, exceto o presidente do corpo estudantil. Parece que era uma bomba em cima da cabeça dele. Ele falou, o quê? Aí ele começou a chorar. Ele falou, você disse biscoito? Ele falou, biscoito. Ele falou, então Deus existe mesmo. Deus existe. E começou a chorar. Aí ninguém estava entendendo nada. Aí ele mesmo explicou para todos os alunos. Ele falou, olha, eu sei que vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Mas, ele falou, ninguém vem aqui para Harvard pensando em não ser alguém grande um dia. Né? Muitos dos presidentes dos Estados Unidos formaram em Harvard. Ele falou, eu quis ser alguém grande na minha vida. Ele falou, só que eu notava que tinha um lado escuro que me levava para fazer coisas erradas, coisas más. E eu fiquei com muita raiva de mim mesmo, mas eu não conseguia controlar aquele lado ruim meu. E ele falou, então, eu até aprofundei um pouco na psicologia para tentar descobrir aonde isso começou. Qual foi a raiz disso? Ele falou, eu cheguei à conclusão que tudo começou quando eu era pequeno, porque até lá eu era um menino muito bonzinho. Mas a minha mãe tinha feito vários biscoitos e ela falou assim, não pega nenhum biscoito. E quando ela não estava olhando, eu peguei um e depois eu menti para ela quando ela perguntou e eu falei que eu não tinha pego. Ele falou, dali em diante, esse lado ruim foi aflorando em mim. E eu nunca falei isso para ninguém. Mas quantas vezes eu sozinho falava assim para mim mesmo, se não fosse para aquele biscoito, minha vida seria diferente. Aquele um biscoito está destruindo minha vida. Aí quando o Zé Matuto falou biscoito, e foi Deus que falou, então eu sei que Deus existe, porque Deus sabe qual é a raiz do meu problema. Mas se Ele sabe o meu problema, Ele sabe a solução também. E aquele presidente do corpo estudantil converteu-se. E diz a história que Zé Matuto, junto com ele, Deus usou para ganhar muitas almas em Harvard. E na época não tinha nenhum professor cristão no campus, todos eram ateus. E até professores começaram a converter. E Deus fez um grande avivamento no campus de Harvard, naquela época, para a glória de Jesus. Que coisa linda, né? Agora, queridos, é ouvir a voz do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é orar com a ajuda dEle. Terceiro segredo, ele diz, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Por favor, diga em voz alta, vigiarei para ver o que Deus me dirá. Irmãos, eu não sei sobre você, mas toda vez, desde jovem, que eu ouvia alguém falar sobre a importância de alvos, ou eu lia sobre isso, aquilo queimava dentro de mim, aquilo despertava um fogo dentro de mim. E aí eu começava a trabalhar em cima dos meus alvos. E quando chegava perto do final do ano, aí que não era brincadeira mesmo. Especialmente lá em Santarém, por exemplo, eu lembro, toda vez que chegava dezembro, eu começava a pensar, ano que vem tem que ser diferente. Ano que vem tudo vai mudar. E eu começava a fazer alvos bem grandiosos. E aí eu orava em cima daqueles alvos. E eu orava, e orava, e orava, e orava. E no começo, parece que todo ano aquilo era uma bênção.
Mas um ano, enquanto eu estava orando, eu comecei a sentir algo não legal dentro de mim. Não legal. No próximo ano, depois que eu fiz os alvos e eu fui orar, aí aquela coisa não legal cresceu mais ainda. E aí eu falei, Deus, o que é? O que é que o senhor está querendo falar? Ele falou assim, meu filho, e se esses alvos aí não forem a minha vontade? Como que você acha que eu vou poder responder se não for da minha vontade? Eu falei, não, mas Senhor, olha bem aqui, talvez o senhor tenha que ler de novo os alvos. Leia de novo, Deus, como se eu pudesse ensinar alguma coisa para Deus. Todos os alvos são muito bons, são poderosos, nenhum fere os princípios da tua palavra, são alvos bons. Então, o senhor não quer coisa boa para a nossa igreja, para a minha vida, para a minha família? São alvos só coisas boas para mim, para a minha família, para a minha igreja. Então, como que não poderia ser da sua vontade? Ele falou, sim, são coisas boas, e eu quero coisas boas para você. Mas quem disse que esses alvos específicos são aqueles que eu tinha para você? Porque eu fazia esse erro, irmãos. Eu fazia os alvos, depois eu ia orar, pedir Deus para me ajudar a cumprir. Aí ele falou assim, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Foi muito forte, ela veio queimando dentro de mim. Ele falou assim, eu não tenho um compromisso algum de ajudar você a alcançar alvos que não nasceram no meu coração. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu peguei a folha, literalmente, hoje é no iPad, mas na época era na folha mesmo, e rasguei a folha, e peguei uma outra folha em branco, e falei assim, então eu quero que o senhor me perdoe, e eu quero começar do zero aqui, por favor fale no meu espírito, fale no meu coração, eu quero seus alvos para a minha vida, quero seus alvos para a minha família, quero seus alvos para o meu ministério. E uma coisa que me assustou, no bom sentido da palavra, que na medida que eu fui sentindo Deus falando e escrevendo, eu ficava impressionado como Ele mudou alguns alvos realmente, e a maioria deles eram bem maiores, mas eram bem mais, assim, diferentes mesmo, e bem mais gloriosos. Mas isso é um dos grandes segredos. Então esse terceiro segredo, estou falando de 7 segredos para alcançar alvos desafiadores de conquista. O terceiro segredo é esse: receba de Deus os alvos que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. Vamos dizer isso em voz alta, por favor? Repita comigo, fala assim: receba de Deus os alvos que Ele tem para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério. Quarto segredo, ainda no versículo 1 de Abacuque, capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ao aprofundar nessa frase, eu notei que no hebraico pode ser traduzido assim: e que resposta eu terei quando eu for corrigido? Diga, que resposta eu terei quando eu for corrigido? O que o profeta está falando aqui é que na medida que você é sensível a ouvir a voz de Deus sobre o seu futuro, você tem que manter um espírito ensinável, porque Ele vai te corrigir. Nós temos que entender, irmãos, que ouvir a voz do Espírito dentro de nós é algo subjetivo. Então, tem cristãos que falam assim: eu tenho certeza que Deus ouviu minha voz. E ele fica tão orgulhoso, aliás, que eu ouvi a voz de Deus, e ele fica tão orgulhoso que ele não se mantém ensinável. Então, irmãos, nós temos que entender que talvez eu não vi bem perfeitamente, por isso que na medida que você vai trabalhando em direção aos seus alvos, se mantém ensinável. Eu lembro uma vez que eu senti de Deus, de orar, porque eu estava só com uma bicicleta. Aí eu orei e Deus me deu uma moto. E a bicicleta era azul, a moto era azul. Aí eu falei: agora eu quero um Chevette.
naquela época do Chevette ainda, né? E eu orei para Deus me dar um Chevette azul. Não é que Deus tocou no coração de um missionário e ele foi para comprar o Chevette azul. Ele falou: Eibe, eu achei um Chevette azul. Eu vi você falando que Deus ia te dar um Chevette azul. Eu senti de Deus para dar para você um Chevette azul. Só que o Chevette azul que eu achei aqui em Santarém é muito velho. Então eu achei um outro bem melhor. Só que ele é marrom. Eu falei: não, eu sou ensinável. Talvez não vi claramente a voz de Deus. E eu recebi um Chevette marrom, metálico. Então, a gente tem que manter ensinável. Porque Deus, muitas vezes, irmãos, nós não estamos ouvindo claramente, mas na medida que você vai perseguindo aquele alvo, com a ajuda do Espírito Santo, as coisas vão clarear, elas vão se tornar mais nítidas. É igual José. Você sabe que depois que o anjo apareceu para José, nunca mais ele apareceu para Maria. Toda a direção que ele dava para a família de Jesus era através de José, que era o pai da família. Mas o anjo falou: tá, pode voltar agora para Israel, do Egito. Mas chegando lá, não, fica aqui, vai ali, vai aqui. Interessante, Deus nem sempre dá tudo bem claramente. Na medida que você vai obedecendo, a coisa vai esclarecer. Então esse é o quarto princípio. Diga assim: seja ensinável na medida que você está tomando posse dos seus alvos, né? Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Por isso que é tão importante, queridos, nós termos um discipulador, um mentor, alguém que dá cobertura para nós. Sabe por quê? É muito fácil eu achar que eu estou correto e de repente eu achar que eu estou certo, que Deus falou comigo. Mas é bom checar as coisas com a liderança. É bom confirmar e orar com os líderes, sabe? E tem gente que às vezes tem uma cobertura, mas ela é só de mentirinha. Você está entendendo? Ele não realmente leva a sério ouvir o conselho do seu líder, do seu discipulador. Então, eu não estou falando desse tipo de coisa, eu estou falando de alguém que realmente que você respeita, que você fala assim: olha, eu senti que Deus me falou isso. Isso bate no seu coração também, meu líder? Ore aí na minha cabeça. Eu quero saber. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que o sábio ama a repreensão, mas o estúpido aborrece ser corrigido. Então, a pessoa estúpida, ela não gosta de ser corrigida. E tem muito pastor, especialmente quando a igreja começa a crescer, ele começa a pensar, ele que é o papazinho lá. Está entendendo? Então, aí ficou sabendo, tem que ter um líder, eu tenho que ter uma cobertura. Tá, irmão, precisa de minha cobertura, mas é só de mentirinha, porque ele ainda é o papa aqui. Está entendendo? Não, no reino de Deus, talvez não deve filmar, mas no reino de Deus não tem papa. Não tem. E deixa eu falar uma coisa, queridos, não tem. Nós todos temos que estar submissos a outra pessoa. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você nunca vai alcançar seu máximo potencial se você não tiver alguém que tenha coragem de ser o seu líder e te falar as coisas que você às vezes não quer ouvir, mas que você precisa ouvir, que é para o seu bem. Amém? Então, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas em cima disso, amém? Nós temos que ter um mentor, nós temos que ter um discipulador. Eu conto uma história, eu quero contar aqui, mas eu vou contar essa história sobre o discipulador no final, ou perto do final dessa mensagem. Já estou chegando perto do final. Vamos para o quinto princípio, são 7, quinto princípio, Abacuque capítulo 2, agora versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão,
grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Deus disse: Abacuque, isso é lindo que você ouviu minha voz, isso é lindo que você realmente recebeu a visão da minha parte, mas não adianta só isso agora, Abacuque, você tem que escrever essa visão num outdoor tão grande que até quem passa correndo vai conseguir ler. Essa visão tem que estar queimando em você. Irmãos, sabe o que acontece muitas vezes? Não é que pessoas não recebem palavras proféticas de Deus, não é que elas não receberam uma visão de Deus, não é que elas não receberam alvos de Deus, não, elas oraram e geraram e escreveram os alvos. Sabe o que acontece? Que depois de escrever o alvo, muitas vezes, vai na gaveta, e ela não vê para o resto do ano, ela só viu em janeiro. Você está entendendo? Eu comecei a ensinar para o nosso povo lá em Fortaleza, eu falei: olha, todo dia no seu tempo sozinho com Deus, vai para aqueles alvos que Deus te deu e ora sobre eles, e fica incubando, igual uma galinha fica incubando os ovos até aquilo chocar. Está entendendo? Você tem que ficar em cima, ficar sonhando com seus alvos, ficar declarando, e até quem passa correndo perto de você vai saber dos seus alvos. O Brasil todo está sabendo dos nossos alvos, né? Que era ir para Fortaleza com uma equipe grande de mais ou menos 50 casais, 70 casais, e depois ir para São Paulo com 200 casais. Todo o Brasil está sabendo. Por quê? Porque eu fico falando, a gente sonha e tal, e vai. E quem passa correndo já sabe dos nossos alvos, Então, isso faz parte. Olhe para o seu vizinho e fala assim: até quem chegar perto de você vai ser contagiado com os alvos que Deus está te dando. Sexto princípio: porque a visão ainda está para cumprir. Versículo 3 de Abacuque capítulo 2. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Sabe o que eu vejo aqui nesse versículo 3 de Abacuque capítulo 2, que eu acho demais legal como Deus coloca essas palavras, né? Ele está para cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Sabe o que eu vejo aí? Eu vejo esse sexto princípio: sonhe constantemente com seus alvos. Deus está falando: está demorando? Fique esperando, fique sonhando em cima daquilo, não esquece daquilo. Sonhe em cima dos seus alvos, sonhe em cima dos seus alvos. As pessoas hoje veem a igreja de Santarém com 70 mil pessoas, Fortaleza com mais do que 8 mil, e lá no Ceará e no Nordeste já aproximadamente 100 igrejas plantadas. Elas falam: ai, que coisa assustadora, como vocês fizeram? Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Por anos, a gente era muito pequeno, e eu ficava sonhando, e esticando os limites da minha fé. Eu lembro uma vez, escuta bem, logo no começo, que era só o Gatos Pingados, eu estiquei minha fé ao máximo. Falei: para que eu tenho fé? Até tal ponto. Falei: eu não tenho uma fé mais do que isso por enquanto. Um dia eu vou ter fé para mais do que isso. Mas sabe qual era a minha fé? Para a gente poder alcançar 250 vidas. Então eu falei: Senhor, não para minha glória, não é porque eu quero que a igreja fique famosa, nada disso, mas é porque eu quero ganhar vidas e cuidar bem delas. Então comecei a ter esse alvo de 250 pessoas. Aí eu lancei na igreja o projeto 250. Talvez a igreja tinha o quê? 30 pessoas? Mas eu falei: projeto de 250. Eu comecei a falar: eu já vejo pela fé que 250. Nós colocamos cartazes em todo lugar, P250. Eu colocava perto do espelho onde eu escovava os dentes, P250. Eu comecei a sonhar dia e noite. Você fica tão encharcado com sonhos de Deus na sua vida, para os seus alvos, que aquilo te dá energia, te ajuda a levantar cedo, dormir tarde, te dá energia, vitalidade, aleluia. Você fica cheio de energia. Você fica sonhando dia e noite, noite e dia, e você sonha tanto. Você fica possuindo o seu sonho tanto, que até que você seja, pelo poder do Espírito Santo, possuído pelo sonho.
E quando você é possuído pelo sonho, aí não tem ninguém que te para. Você está entendendo? É uma coisa fantástica. E nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos isso na Bíblia. Você que está tomando anotações, só coloque esse texto, esses dois textos aí. Gênesis 13 e 16 é o primeiro texto. E eu vou te falar o que é. Aí Gênesis 15, 5 a 6. Tá? Gênesis 13 e 16 e Gênesis 15, 5 a 6. Agora, fala de Abraão. Agora olha aqui para mim, isso aqui é interessante. Abraão era só Abrão. Aí Deus falou: você vai ser um pai de uma grande nação. Tá. Só que com a Sara não tinha tido nenhum filho por tantos anos. Tantos anos. Por quê? Porque Hebreus, escuta bem o que estou dizendo, eu estou sendo super baseado na palavra aqui, irmãos. Em Hebreus diz que Isaac nasceu, foi pela fé que Abraão e Sara tiveram Isaac. Foi pela fé que ele foi gerado. Então, por anos e anos, Abraão e Sara não conseguiram gerar Isaac. Porque vem pela fé. O que Deus teve que fazer antes dessa fé surgir? Deus ajudou Abraão sonhar com a visão. Sonhar com esse alvo de gerar Isaac. Então, anos depois dele não conseguir ter essa fé para gerar Isaac, tá? Aí Deus o leva para fora. E em Gênesis 13, 16, ele mostra o pó da terra. No deserto tem muita areia. Ele falou: cada um desses grãos vai transformar um descendente seu. Suas descendências serão tão numerosas como a areia. E ele leva à noite, mostra as estrelas. O deserto, o ar não tem umidade, tão seco. O céu estrelado é uma coisa fabulosa. Quando eu estava subindo o Monte Sinai, eu fiz questão de me separar do grupo das lanternas, para ir lá no escuro e olhar para o céu. É uma coisa fenomenal no deserto, porque não tem umidade. Então o céu estrelado é uma coisa fabulosa. E o que Deus estava ensinando para Abraão? Enquanto você está caminhando de dia e não tinha óculos escuros, tinha que olhar para baixo, que a claridade do sol é muito forte. Ele só vê uma coisa: pó, areia. Enquanto você olha à noite, é tão lindo. Eu quero que você fique sonhando dia e noite, dia e noite. E olha que a Bíblia diz, depois que Deus ensinou Abraão a sonhar, a Bíblia fala, olha que a Bíblia diz, logo após que Deus falou assim: olha para o céu e conte as estrelas, assim será a sua descendência. Aí fala: Abraão creu no Senhor, e isso foi lhe acreditado como justiça. Então isso é um grande princípio. A realidade é que, na medida que você vai sonhando, você vai chegar momentos na sua vida em que você vai precisar de um apoio. Na realidade, eu sinto de Deus de uma dessas ilustrações que eu ia dar para dar durante a conferência, mas eu quero terminar com o sétimo ponto, que é esse aqui. Quando ele diz no versículo 3, porque a visão ainda está para cumprir, se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Por favor, diga: não tardará. O que eu vejo aí, o sétimo: persevere até alcançar o seu alvo. Sabe, irmãos, você sabia que em Santarém nós ficamos entre 1984 até 1991, são o quê? 7 anos, só entre 10 e 12 células, que a gente chamava grupo familiar na época. Subia para 12, baixava para 11, baixava para 10, subia para 12, depois 11, era só isso. No começo de 94, nós tínhamos 17 grupos. Só que, sabe o que eu fazia todo dia? Todo dia eu fazia isso. Aliás, até hoje eu gosto de fazer isso. No meu tempo sozinho com Deus, eu tenho
momentos de adoração, de ler a Bíblia, de conversar com Ele. Mas eu tenho um momento em que eu também oro no Espírito Santo. Oro no Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, orando. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Então, quando eu estou lá, muitas vezes, orando no Espírito, orando em línguas, eu estou lá orando. Pai, eu peço agora, eu vou orar agora, Pai, por todos os santos da Igreja da Paz de Fortaleza. Me ajuda a orar, Espírito Santo. Ore através de mim, que eu não sei orar por eles como convém, mas o Senhor ora na mais perfeita vontade do Pai. Ore agora. E eu começo a orar. Irmãos, de repente, abre um mundo espiritual de sonhos impressionante. Eu começo a ver as células multiplicando. Eu começo aquilo é como se uma perseverança sobrenatural entra em mim. Uma fé milagrosa, o dom da fé, o dom sobrenatural. É impressionante. Então, esse sétimo segredo é muito importante, porque tem pessoas que até começam a sonhar com os alvos, mas não perseveram. E você tem que perseverar. Então tem uma ilustração, quero terminar com essa ilustração aqui, que eu gosto de dar, né? Como eu disse, alguns mais antigos aqui com certeza já me ouviram dar essa ilustração, porque eu gosto demais. Mas ensina como perseverar, e a importância de perseverar. É sobre a ilustração do jumento velho e do cavalo bravo. Lá no Velho Oeste americano, muitos anos atrás, os cowboys americanos que estavam desbravando o Velho Oeste, eles montavam seus ranchos, suas fazendas, e eles muitas vezes tinham falta de cavalos. E eles descobriram que os cavalos selvagens, você sabia que lá, até hoje, nas campinas dos Estados Unidos, tem os cavalos selvagens que andam soltos lá, são chamados de mustangues. Cavalos lindos, bonitos, grandes, que andam em bandos lá, selvagens, soltos. E eles descobriram uma técnica impressionante de como domar um cavalo desse. Uma vez o cavalo dentro do curral, eles podiam domar e fazer daquele cavalo um cavalo super útil para a fazenda deles. O grande desafio não era domar o cavalo, porque eles já aprenderam a domar o cavalo bravo. O grande desafio era como pegar aquele cavalo, quilômetros de distância, lá nas campinas, e levar aquele cavalo para a fazenda. Não tinha caminhão na época. Como que eles iam arrastar um cavalo tão forte, tão bravo, lá das campinas para o curral? Uma vez no curral, era moleza, eles tinham uma técnica para domá-lo. Mas o grande desafio era como trazê-lo, né, lá das campinas. Então eles descobriram um método impressionante. Eles pegavam um jumento velho, que parecia que não tinha mais nenhuma utilidade naquela fazenda. Um jumento que parecia só estava gastando de comida, né? Não prestava para nada, porque era muito velho. Eles pegavam aquele jumento e levavam com eles lá para as campinas, quilômetros de distância da fazenda. E lá nas campinas, eles olhavam e viam aquela manada de cavalos. Aí, entre eles, em cima dos seus cavalos, eles falavam assim: rapaz, vamos pegar aquele lá, que ele é bonito, aquele preto, grande, olha, bonito. Vamos pegar aquele, vamos. Então, eles, em cima dos seus cavalos, corriam atrás daquele cavalo preto, laçavam o cavalo preto e derrubavam ele no chão, porque os dois segurando com seus laços. Derrubava o cavalo preto no chão, trazia o jumento velho e amarrava a outra ponta da corda no pescoço do jumento velho. Agora o cavalo preto está no chão e o jumento velho está aqui em pé, com a corda no pescoço dele. O cavalo preto levanta. Lembre-se, ele nunca tinha tido em toda a vida dele uma corda no pescoço. Então ele sente assim. E ele não está gostando daquilo. Então ele sai disparado. Quando ele sai disparado, ele está amarrado com o jumento velho. O jumento velho, coitado, é muito mais fraco do que o cavalo bravo. Ele... né? Agora... aí o jumento velho não consegue acompanhar o pique do cavalo bravo. O cavalo bravo está correndo com tanta força
que o jumento velho acaba caindo, aí o cavalo bravo acaba arrastando o jumento velho, aí o cavalo bravo também patina e cai. Aí os dois levantam e é o mesmo cenário repetido. E os cowboys em cima dos seus cavalos olham para o outro, dão um sorriso e voltam para a fazenda, quilômetro de distância. Aí vão almoçar, vão jantar, vão dormir. Quando acordam de manhã, eles abrem a janela da casa da fazenda e lá no portão do curral está o cavalo bravo e o jumento velho. Parece um milagre. Como que o jumento velho conseguiu trazer o cavalo bravo, se o cavalo bravo era muito mais veloz, muito mais forte? Bem, eu vou te falar por quê. O jumento velho, ele tinha um alvo claro. E a perseverança de alcançar aquele alvo. Veja bem, vamos supor que a fazenda é por aqui. Tá? E vamos supor que as campinas estão aqui. O que acontece? Quando o cavalo bravo levantava, e ele não tinha um alvo certo. Por quê? Porque uma noite ele dormia aqui, outra noite ele dormia ali, ele não tinha um lugar certo. Então, ele só queria se livrar daquela corda, e ele então saía correndo. Vamos supor que ele saia correndo na direção daqui, para frente. Então ele sai correndo para cá, o jumento velho está aqui, o jumento velho sabe muito bem para onde ele quer ir. Para onde ele quer ir? Para a fazenda. Por quê? Porque lá ele tem comida, lá ele tem água, lá ele também vai se livrar desse demônio que está amarrado no pescoço dele. Então o cavalo bravo sai para cá, o jumento velho está sendo arrastado, e ele está sendo arrastado, mas puxando para cá, Aí cai mais ou menos aqui. Aí o cavalo bravo, para cá não deu certo. Então o cavalo bravo tenta para cá. E ele sai para cá. E o jumento, lá vai o jumento velho. Cai mais ou menos aqui. Aí o cavalo bravo fala assim, fala não, pensa, né? Muito milagre, o cavalo está falando já. Aí o cavalo bravo pensa assim, para cá não deu certo, para cá não deu certo, eu vou tentar para cá. Quando ele tenta disparar para lá, o jumento só falta entrar em crise, né? Por quê? Porque está na direção contrária. Então o que o jumento faz? Ele coloca freio em todas as quatro rodas, né? Ele serve como uma âncora. Ele e o cavalo bravo e os dois caem. Aí o cavalo bravo, bem, para cá não deu certo mesmo, então vou tentar para cá. Quando o cavalo bravo tenta para cá, e ele sai correndo, aí o jumento corre com todas as forças para acompanhar. Moral da história: não são os mais fortes que ganham na vida. O cavalo bravo era bem mais forte. Não são os mais bonitos. O cavalo bravo era bem mais bonito. Não são os mais inteligentes que ganham na vida. Quem ganha na vida é aqueles que têm um alvo claro, dado por Deus, que queima neles, e que tem a perseverança de um jumento velho para perseguir aquele alvo e até alcançar, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Você recebe isso em nome de Jesus? Eu quero orar sobre a sua vida. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Pense, por favor, agora em você mesmo. E nos alvos que você já tem certeza que você ouviu a voz de Deus.
Talvez tem outras áreas que você vai querer orar e colocar diante de Deus de novo. Mas uma coisa é certa. Deus sonha, eu lhe garanto que Deus sonha por coisas muito maiores do que você pode imaginar. Deus quer te usar muito mais do que você pode imaginar. Só que Ele não força ninguém. Ele respeita o livre-arbítrio. Nós temos que cooperar com o Espírito Santo. Nós temos que cooperar com o Espírito Santo. Nós temos que realmente nos colocar uma vida de oração em cima da fortaleza do Espírito Santo. Temos que cultivar essa intimidade, receber de Deus esses alvos, escrever esses alvos tão grandes que até quem passa correndo possa ler. Aí temos que ficar sonhando em cima desses alvos, incubando esses alvos, e aí perseverar até alcançar, em nome de Jesus. E eu quero orar por você que isso se torne uma realidade na sua vida, que essa mensagem não caia em ouvidos que simplesmente vão ouvir e não praticar. Eu declaro, ninguém aqui em nome de Jesus é um ouvinte negligente, mas todos serão operosos praticantes. E Deus vai te dar alvos gloriosos, grandiosos, e você vai perseverar até alcançar esses alvos. Pai, eu peço por esses meus preciosos irmãos e irmãs, que o Senhor possa encher o coração deles com os teus sonhos poderosos, que eles possam sonhar de dia e de noite com os teus alvos, e que esses alvos possam crescer dentro deles, que esses sonhos possam crescer, que eles possam incubar até que realmente se torne uma realidade. Ó Pai, eu declaro e creio e vejo milhares e milhares, até milhões de almas que vão ser ganhas e bem cuidadas por esses grandes homens, essas grandes mulheres de Deus que estão aqui debaixo do som da minha voz. Eu creio isso de todo o meu coração e lhe agradeço. Por favor, repita essa confissão de fé. Diga: em nome de Jesus, venha o que vier, custe o que custar, eu vou pagar o preço em oração para ficar na torre de vigia até Deus falar comigo. E uma vez falando, eu vou escrever aquela visão. Vou me manter ensinável, mas eu vou perseguir essa visão. Eu vou sonhar em cima dela e eu vou alcançar, em nome de Jesus, os alvos de Deus para a minha vida. E isso é só o começo. Amém? Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas.